Muito boa tarde. Quero aqui mais uma vez estar trazendo uma mensagem da parte de Deus para os nossos corações. Que possamos entender essa mensagem e possamos também passar adiante aqueles que também necessitam ouvir, como nós necessitamos todos os dias, em todos os momentos oportunos, ouvirmos e, consequentemente, guardar em nossas mentes e em nossos corações. Amém? Quero estar orando. Maravilhoso Deus, grande és tu, Deus. Muito obrigado mais uma vez por mais uma oportunidade de estar aqui a passar esta mensagem, a qual o Senhor me designou a passar adiante a todos aqueles que estejam ao alcance desta mensagem via WhatsApp. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor possa se fazer presente em nossas vidas a todo tempo e nos moldando a cada dia sobre tudo aquilo que Tu queres que nós façamos. Muito obrigado, te agradeço por tudo mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Gostaria de estar lendo com você, tá? Um versículo que se encontra em Mateus, está em 14:22. Mateus 14:22. 22 em diante, tá? Vamos lá. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. O barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir-te contigo por cima das águas. E ele disse: vem. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram ao barco, acalmou o vento. Bom, o que eu quero dizer, vejo nessa palavra, nesse versículo, no Evangelho de Mateus, né? Onde narra entre Cristo Jesus e seus discípulos. Onde, ou melhor, quando foram de barco até Cafarnaum, né? Jesus, ao despedir uma multidão, né? Foi sozinho ao monte orar. Enquanto isso, já em alto mar, os discípulos se encontravam, né? E Jesus foi ao encontro deles, porém sem barco, andando sobre as águas e na escuridão, né? Imagine.
Daí a Bíblia, ela relata que em um certo momento, né, os discípulos veem alguma situação figuradamente, né, indo em suas direções, quando logicamente, né, sentiram medo. Afinal, estava tudo escuro, né? Não tinha como visibilizar, né? Afinal, quem era, afinal, né? Então, eles sentiram medo, pensaram, né, ser um fantasma. E naquele momento, o mar estava revolto, né? Até que certa hora, Jesus viu, né, a necessidade de gritar para que não tivessem medo. Quando disse gritando, sou eu, né? Não tenham medo. E o bom disso, o bom aí, foi que a voz de Jesus foi o suficiente para que eles conhecessem. Pedro, né, muito impetuoso, né, como sempre, quanto ao mar, não acreditando talvez de imediato, né, foi onde a palavra diz que o Pedro pediu, né, para que se fosse mesmo o Senhor, para que ele ordenasse, né, que ele fosse ao encontro sobre as águas, né? Quando Jesus permite. Daí Pedro chegou a ir caminhando, até que com a devida violência que agitado o mar estava, né? Pedro simplesmente desviou sua atenção. Foi quando ele começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Aí nós vemos um pouco, né, da atenção que nós devemos ter ao estar mediante ao nosso Deus. Precisamos ter atenção e ter confiante, ter fé naquilo quando Deus falar conosco, né? Foi quando nesse momento Jesus estendeu-lhe a mão, né? E segurou-o, quando ele disse: Homem de pouca fé, por que duvidou? Mateus 14:31, você encontra essa parte. Mateus, ele foi testemunha desse milagre. Mateus estava no barco, observando toda aquela cena acontecer, né? Quando Jesus estendeu sua mão e segurou Pedro, para que não perecesse, né? Não morresse, não submergisse, no caso, né? Cristo se faz presente, gente. Quero afirmar para você nesta hora que Cristo se faz presente nas tempestades de nossas vidas, tá? Ele está sempre conosco quando as ondas são altas, a noite é escura, né? E dizer que se prestarmos atenção, vemos nessa passagem dois gritos. Você vê um grito de medo e outro de fé. Quando os discípulos viram o que imaginavam ser uma aparição, né? De algo com quando gritavam de medo, lá no verso 26, tá? E a outra vez foi quando Pedro estava afundando nas ondas e gritou com fé. Com isso, eu quero te dizer que eu e você podemos ter absoluta confiança de que Jesus, ele nunca afasta daqueles que chamam por ele, que chamam com fé. Seu braço é suficiente forte para nos sustentar.
Davi, ele, por exemplo, ele nos escreve. Ele descreve no Salmo 20, versículo 6, lindamente, como diz: agora sei que o Senhor salva seu ungido com a vitoriosa força de sua mão direita. Oh, glória! Sempre estaremos seguros nas mãos de Jesus. Creia nisso. Acredite, confie nisso. Nós podemos notar que Jesus não diz a Pedro: Pedro, onde está a sua fé? Ou Pedro, você não tem fé. Simplesmente diz: homem de pequena fé. Veja lá em Mateus 14:31, tá? Então devemos entender com isso que uma pequena fé que seja é muito melhor que não tenha nenhuma. Isso nos reporta, tá? A declaração de Jesus lá em Mateus 17:20, quando diz: por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, direis a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Glória a Deus. Aleluia. Então, concluindo, quando nós exercitamos nossa pequena fé que seja, tá? A tendência é que cresça, tornando-se poderosíssima, tá? A ponto de nos capacitar a andar por tempestades, independentemente da proporção. Olha, Pedro, ele teve fé suficiente para sair do barco, mas não para atravessar a tempestade. Precisamos unicamente estar confiantes. Muitas das vezes, Jesus, ele permite sim que as tempestades da vida sobrevenham sempre sobre nós. Sim, para que venhamos aumentar a nossa fé. Amém? Quero ficar aqui por enquanto com essa palavra e que nós possamos estar sempre a exercitar a nossa fé, independentemente do que aconteça com você, independentemente do que possa vir a acontecer ou que já esteja acontecendo, tá? Coloque Deus à frente de tudo, peça orientação com tamanha fé, pois somente a fé nos leva à vitória, a qual necessitamos passar por essas tempestades da vida. Que Deus te abençoe, rica e poderosamente, em nome de Jesus. Amém e amém.